De volta com o Jogo do Poder, recebendo hoje o desembargador Ciro Darlan, coordenador das varas de infância e juventude do Rio de Janeiro, e contando com a presença do jornalista Caio Barbosa, do jornal O Dia. Desembargador Ciro, se a redução da maioridade penal não é a solução, como enfrentar uma questão que tem se colocado nos últimos tempos? É uma maior participação de menores em atos infracionais. Dia desses, tivemos notícia, por exemplo, de que no Leblon, num domingo de praia, tivemos a apreensão de quase 30 menores envolvidos em pequenos furtos e tal. A imprensa tem noticiado com bastante frequência casos desse tipo e começa a mostrar estatísticas mostrando que há uma ocorrência maior de casos envolvendo menores. E alguns desses casos se dão, inclusive, com a ação proposital estudada de traficantes e bandidos de maioridade que usam os menores para a prática dos crimes, porque sabem que eles são inimputáveis. Como enfrentar essa questão? Vários mitos aí na sua pergunta. Primeiro, que eles não são inimputáveis, eles são imputáveis a partir de 12 anos de idade. Segundo, que criam-se notícias sem fundamentos fáticos. Qualquer pessoa que entrar hoje no site do Ministério da Justiça vai ver que de 2010 para cá, os atos infracionais atribuídos a adolescentes no Brasil têm diminuído e não aumentado. Tem aumentado no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Rio de Janeiro é sede dos grandes eventos. E os grandes eventos implicam numa higienização fascista da sociedade. E como se faz essa higienização? Prendendo aqueles que são considerados inúteis, que são considerados excluídos da sociedade. Por isso que nós temos, sim, no Rio de Janeiro, aumentado e isso muito. É por conta do que o senhor está chamando de higienização social da cidade. Nós tivemos a Copa do Mundo. Mas eles não estão sendo presos à toa, né, doutor? Se os menores estão sendo apreendidos, não é à toa. É à toa. Eu vou te dizer que é à toa, porque eu encontrei 40% dos adolescentes na unidade de triagem que não tinham ainda fundamento para a sua prisão, não tinha sequer a guia de execução da medida. Alguns adolescentes estão sendo apreendidos porque estão indo da Zona Norte, da Zona Oeste, para as praias da Zona Sul. Isso é crime? Não. Ou isso é higienização? Isso é higienização. Isso aí é preconceito. Né? Isso é discriminação. Quem é que está levando à frente? Quem é que está levando à frente? Qual é a instituição governamental que está levando à frente esse processo de higienização da sociedade carioca por conta dos grandes eventos? É fácil responder, a prefeitura e o governo do estado, porque a eles interessa que esses adolescentes que incomodam o visual da cidade não permaneçam nas ruas, porque, segundo eles, afasta o turismo, afasta a economia, prejudica a economia. Quando a resposta, Ricardo, não queremos adolescentes na rua também não queremos crianças nas ruas também não, mas nós queremos crianças na escola. Tem creche para colocar crianças na escola? Tem? Não tem. O Rio de Janeiro tem uma defasagem de creche hoje de 60% da necessidade. Tem escolas de qualidade para que esses adolescentes sejam atraídos e permaneçam na escola? Não tem. Então, nós queremos uma agenda positiva. Nós não estamos de acordo. O senhor tem tido tratativas com o governo do estado para a construção de novas casas de acolhimento desses menores? Ou seja, que tipo de ação do plano, digamos, político o senhor tem desenvolvido para tentar, digamos, resolver ou encaminhar soluções, ainda que formalmente, no seu papel de coordenador das varas de infância e juventude, junto às autoridades estaduais? Bom, nós temos só 2 meses de coordenação das varas da infância e da juventude. Nesses 2 meses, nós já fizemos algumas reuniões com o prefeito Eduardo Paes, bastante proveitosas. O prefeito, por exemplo, anunciou que vai priorizar a construção de creches, inclusive em comunidades mais carentes. E uma grande notícia é que ele vai dinamizar o programa de famílias acolhedoras
porque os abrigos onde os adolescentes que não cometeram atos infracionais nenhum são recolhidos, Caio, são recolhidos mano militare, com ofensa à liberdade, ao direito à liberdade, né? Isso não mais ocorrerá, segundo o prefeito, que vai dinamizar o programa de famílias acolhedoras. Então, nós temos procurado, sim, o diálogo, os juízes têm procurado o diálogo, os juízes da infância e da juventude têm encontrado o diálogo com a prefeitura. E com o governo do Estado? Com o governo do Estado, nós já solicitamos algumas reuniões, já solicitamos alguns encontros e as respostas não foram positivas, pelo menos nem negativas nem positivas, apenas negligente e silenciosamente. Não tivemos ainda a possibilidade de conversar com o governador ou com o secretário de Educação. Veja só, o grande responsável pelas unidades socioeducativas é o secretário de Educação. Esses educandários são, quer dizer, Eles vinculados, são vinculados à Secretaria de Educação. Secretaria de Educação. Pasmem os senhores. E de educação não tem nada, só tem de deseducação. E a gente não vê nenhuma manifestação, Caio, até aproveito você que é um jornalista tão atuante, alguma vez você foi perguntar ao secretário de Educação que nível de providências ele está tomando com relação ao DEGASE, as unidades socioeducativas, está vinculado à Secretaria de Educação. E ele não dá nenhuma resposta, é como se ele não existisse, ou como se o DEGASE não existisse para a Secretaria de Educação do Estado. Mas eu queria voltar aqui a uma explicação do senhor, que me parece uma denúncia gravíssima. O senhor falou que 40% hoje dos internos estão lá de forma ilegal por descumprimento de lei, porque por não haver uma guia de recolhimento que está prevista na lei. E o senhor acusa isso de uma higienização da cidade. Mas será que esses menores estão lá mesmo, sem terem cometido nenhum ato infracional, ou de repente cometeram um ato infracional e não tem uma guia por questão de negligência ali do processo judicial? Porque esses 40% estão lá sem terem cometido nenhum tipo de ato, isso é muito grave, isso é uma denúncia seríssima e que tem que ser apurado para ontem, né? Isso é muito grave e nós já temos tomado providência, porque a responsabilidade é do juiz que encaminha para lá. Nós já estamos entrando em contato com o juiz, um pouquinho antes de vir aqui para o programa, eu estava, inclusive, entrando por telefone com alguns juízes, por exemplo, o juiz de Angra dos Reis, juiz de São Gonçalo, juiz de Barra Mansa, de Volta Redonda, que encaminham os adolescentes, mas não encaminham a guia. Então, nem o adolescente sabe por que está preso e nem, digamos, o carcereiro, né, não deveria ser carcereiro, deveria ser o educador, mas na prática é o carcereiro, sabe por que aquele adolescente está preso. Não, nós estamos tomando a iniciativa de cobrar dos juízes que supram essa irregularidade, porque a lei determina que o adolescente só pode ser privado da liberdade com a necessária guia de internação. Doutor Ciro Darlan, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Nosso tempo se esgotou, foi um prazer recebê-lo. Espero que volte outras vezes. Esse tema realmente poderia comportar vários programas. Caio, muito obrigado pela presença. Foi um prazer recebê-lo também aqui hoje, nessa noite. Obrigado, estou à disposição sempre que precisarem. Uma boa noite. E obrigado principalmente a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.